Apesar do sentimento que eu já ouvi de muitos setores hoje em dia, que afirmam que teologia não é importante, o que é importante é o sentimento cristão, é o culto, é a emoção que você tem quando você pensa em Jesus. A verdade não é bem esta. Paulo disse a Timóteo algo importante. Ele disse: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Igreja não é um realce na sua vida. Igreja não existe para lhe fazer se sentir bem. A fé não é um periférico, por assim dizer. A fé é o âmago da vida. E o âmago da vida não é só a vida agora, a vida neste mundo, mas principalmente a vida eterna, ou seja, as coisas mais importantes, mais demoradas, mais longas, mais eternas, são as mais importantes. Não é? Muitos olham só o curto prazo. Mal conseguem pensar no dia de amanhã, só estão preocupados em se sentir bem hoje. E dane-se qualquer tipo de efeito colateral que o que eu estou tomando vai me causar, dane-se qualquer tipo de ressaca que eu vou ter, dane-se qualquer tipo de dívida que eu vou ter no futuro. O negócio é eu ser feliz agora. Mas isto é insanidade. Literalmente. Ou seja, insanidade quer dizer algo que não é são, algo que não é saudável, algo que não é essencial para a vida. E pelo contrário, é algo contra a sua vida. A insanidade é algo que atenta contra a nossa vida. Quando nós pensamos em salvação, estamos falando numa eternidade com Deus, em vez de uma eternidade sem Deus. Muitos pensam, eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa. Mas a sã doutrina, ou seja, a doutrina que faz sentido, a doutrina bíblica, não afirma isto. Eu não vou pensar nessas coisas agora. Pois é. E por não pensarmos, nos perdermos. Por não planejarmos para o futuro, nós planejamos não ter futuro. E sem um futuro eterno, a sua vida é apenas uma fumaça que vai acabar em tragédia e sofrimento eterno. Quando você escolhe uma igreja, o que você procura? Você procura um pastor descolado, alguém dinâmico e interessante? Você procura um ambiente bom, com bastante jovens para que seu filho e sua filha tenham com quem namorar? Você procura um lugar onde você pode se emocionar, né? Um lugar que é bem organizado, um lugar que é bonito. Ou você procura um lugar que vai lhe dizer a verdade, porque a igreja existe para lhe dizer a verdade. E a verdade bíblica se chama doutrina. Sem doutrina não há salvação. Jesus perguntou aos seus discípulos, quem é que dizem que é o filho do homem? Aí os discípulos dizem, uns dizem que é Elias, outros dizem, enfim, um profeta. Se vocês dizem que eu sou quem? E Pedro, falando pelos demais, ele tomou a iniciativa e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele disse, Pedro, sobre esse fundamento, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Pedro deu uma resposta doutrinária, deu uma resposta teológica. Duas perguntas, então, seguem. Doutrina é importante? Não há dúvida. É importante o bastante para escolher uma igreja baseado nisto? Não há dúvida nenhuma sobre isso. Eu não tenho dúvida sobre isso. Quando você entra numa igreja, a sua primeira pergunta não é quem é o solista que vai cantar hoje, ou qual é o conjunto que vai tocar, ou nem tampouco qual é a história desse pastor.
ele é legal, ele é escolado. A pergunta deve ser, o que ensina, o que essa igreja ensina ser a verdade? Se alguém disser, isso aqui não é importante, fuja desse lugar. Porque você está num lugar que não promove vida, promove apenas um passatempo até que você se perca eternamente. Doutrina importa. Pessoas dizem, doutrina, se a gente falar nisso, a gente vai acabar discordando de outras pessoas. Tenha coragem de discordar de outras pessoas. Porque a verdade faz os seus próprios inimigos. A verdade agride alguns que não querem ouvir a verdade. A verdade desagrada a alguns. E a Bíblia está cheia de coisas que podem nos desagradar. Se você está procurando apenas algo que lhe agrade, então você não está procurando uma igreja. Você está procurando uma casa de show. Um lugar para ocupar o seu tempo, para que você se sinta um pouquinho melhor, para descarregar um pouquinho o mal que acumulou. E não é isso, e não é para isso que a igreja serve. A igreja é o baluarte da verdade, o esteio da verdade. Só a verdade liberta, só a verdade transforma, só a verdade realmente nos dá saúde para os nossos ossos. Nos dá um sono real, nos dá como criar os nossos filhos, nos dá uma direção, nos dá alento quando as coisas vão mal, porque os dias são maus. Precisamos de alento, não só de um paliativo, não só de algo que vai nos fazer nos sentir bem, mas algo que coloque tudo no seu contexto, que faça sentido sobre tudo isso que está se passando. A sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável, a saúde doutrinária é o que vai lhe proporcionar isto. Muitas pessoas brigam sobre, essa igreja é certa, aquela igreja é certa, e a verdade é que muitos não fazem a pergunta mais importante em se tratando de como escolher uma igreja. Muitos afirmam que a igreja que Jesus fundou foi a Igreja Católica Romana. Não é verdade. Não é verdade. A Católica Romana está bem distante das suas origens de 2000 anos atrás, com muitos acréscimos, com muitas coisas que atentam contra a sã doutrina. Há muitas igrejas evangélicas que também estão muito longe da sã doutrina. Para dizer a verdade, é difícil achar uma igreja que ensine sã doutrina hoje. Mas largo é o caminho que leva à destruição, e são muitos que vão passar por esse caminho. E estreito é o caminho que leva à vida e vida eterna. E esse caminho se dimensiona, se entende, se galga pela sã doutrina. Claro que a comunhão, a oração, a vida piedosa, a obras, boas obras, essas outras coisas. Mas tudo isso nasce de um fundamento doutrinário, ou seja, da tradição antiga que o Espírito Santo auxiliou a igreja por ser ele o Espírito da verdade desde os antigos, desde os pais da igreja, que a igreja vem sendo norteado na sua habilidade e da sua capacidade de interpretar fielmente as Escrituras Sagradas, que são a base de toda sã doutrina. A igreja que você está examinando para frequentar, ela ensina, ela prega, ela dá aulas sobre Bíblia, ela encoraja a leitura da Bíblia, ela tem uma declaração de fé. Todas essas coisas são absolutamente fundamentais. Senão, você não está frequentando uma igreja, você está frequentando um lugar de entretenimento religioso que não vai lhe proporcionar vida e não vai lhe conduzir à salvação, nem a você, nem a seus filhos. E é isso que nós precisamos, de sã doutrina. Antes de ir, deixa eu lembrar que a cada dia, cada um de nós que cremos em Cristo Jesus, temos Deus para glorificar, Jesus para imitar, salvação para desenvolver com temor e tremor, um corpo para glorificar a Deus, pecados para confessar, virtudes para adquirir, o inferno para evitar, o céu para alcançar, eternidade para não perder de vista, tempo para remir, vizinhos para servir,
O mundo para desfrutar, sim, mas a criação para cuidar. Ofensas para pacientemente suportar, bondades para voluntariamente praticar, justiça para almejar e tentações para vencer. E, finalmente, a morte para sofrer. E em tudo isso, o amor de Deus para nos sustentar. Eu volto. Até a próxima. A paz.